Hello, class! How are you today? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de inglês e nessa aula de hoje nós iremos revisar um pouquinho do nosso conteúdo, certo? Vocês devem ter percebido que na nossa última aula nós finalizamos o livro 2, isso mesmo, embora o livro de inglês seja um só, vocês também devem ter visto que ele é dividido em 4, né? Tem umas folhinhas azuis, clarinhas, onde tem Book 1, Book 2, Book 3 e Book 4. São 4 livros. Nós já estudamos o primeiro, na nossa última aula nós finalizamos o segundo e hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns capítulos, né? Na verdade, de uma unidade do nosso livro. Vocês devem também ter percebido que cada livro tem 2 unidades e essas unidades são divididas em capítulos. Como assim? O livro 2, ele possui a unidade 3 e 4. E cada unidade tem 2 capítulos. Então, a unidade 3 tem o capítulo 1 e o capítulo 2. E é essa que nós vamos revisar hoje, tá certo? A primeira parte do nosso livro 2. Vou pedir para que vocês olhem um pouquinho aí para o livro. Na página 40 e 41 do livro de vocês, vocês irão encontrar essa abertura aqui. Como a gente já conversou sobre ela, né? What do you see on this page? O que você consegue ver nessa foto aqui? Eu não sei o que vocês conseguem interpretar, mas eu consigo ver 2 crianças que estão extremamente curiosas em conhecer o mundo, né? Elas estão olhando aí o mapa mundi, né? Na verdade tem um globo terrestre, onde elas estão aí olhando todo o mapa do mundo e elas estão identificando aí coisas como, por exemplo, animais, estátuas, né? Coisas importantes e que lembram cada lugar. A segunda pergunta que a nossa abertura nos faz é: do you know people from other countries? Será que você conhece pessoas que moram em outro país? Né? Eu conheço pessoas que moram em outro país. Por exemplo, eu tenho um amigo muito próximo que ele se mudou e agora está morando em Portugal. Talvez você tenha um amigo assim também, que teve que se mudar para outro país. Quem sabe você mesmo, né, não veio de outro país e agora está morando aqui no Brasil. Nós, né, temos essa liberdade, né, de poder visitar um outro país ou até mesmo tentar conseguir morar em um outro país, independente aí do motivo. E a terceira pergunta que a abertura nos traz é: if so, where are they from? Gente, olha só, de onde eles são? Quando a gente observa a imagem aí, a nossa tendência é colocar rótulos, né, nas pessoas, nas coisas. Não que isso seja correto, né? Mas às vezes quando a gente olha para uma característica física, a gente tem a tendência de achar de que país aquela pessoa veio. Não é verdade? Por exemplo, alguém dos olhos bem puxadinhos, provavelmente a gente vai pensar que ela veio ou do Japão ou da Coreia, né? Então, falando disso, nós conseguimos entender que nesse capítulo nós vamos falar um pouco sobre países e nacionalidades. Olhando para a página 42 do nosso livro, vocês vão encontrar, gente, alguns países, algumas bandeiras e algumas nacionalidades, ok? Então, nessa primeira coluna nós temos a palavra country. Country é o país. Flag, flag é a bandeira. E nationality, nationality é a nacionalidade. Por exemplo, nós temos aqui Brasil é o país. A bandeira do Brasil é essa. E a nacionalidade. Lembrando, se eu moro no Brasil, eu sou brasileiro.
Então, a nacionalidade é a palavra brasileiro. Brasileiro em inglês é Brazilian. Brazilian. Um outro exemplo aí é Portugal. Portugal é o país. Aqui nós temos a bandeira. Quem mora em Portugal, quem nasceu em Portugal é português. Vamos ver aí alguns outros exemplos, tá? Ireland. Nós temos aí a bandeira e Irish. Irish é a nacionalidade, ok? South Africa. South Africa. E nós temos aí a nacionalidade, South African. Então, a gente está falando da África do Sul, tá? Canada. Canada é o Canadá. Canadian é canadense. Canada, Canadian. Índia, como é que a gente fala Índia em inglês? Índia. E quem nasce na Índia é Indian. Indian. Nós temos aí a Gana. Gana, em português e em inglês, né? A mesma pronúncia. Ghanaian. Ghanaian. Nós temos aqui Libéria, também a mesma pronúncia. Liberian é a nacionalidade, tá certo? Nós temos aí a Quênia, Quênia, Kenyan, mesma pronúncia. Nova Zelândia, como é que eu falo Nova Zelândia em inglês? New Zealand, New Zealand, New Zealander é a nacionalidade. Quem nasce nos Estados Unidos da América? United States. United States. As American, é americano. American. Austrália em inglês, Austrália, Austrália, Australian, australiano. Nós temos aí a Jamaica, Jamaica, Jamaican, Zimbábue, Zimbabwean, United Kingdom, it's British, ok? Então, nesse capítulo, nós conseguimos estudar um pouco sobre as nacionalidades. Passando mais adiante, lá na página 46, nós conseguimos observar uma coisa bem curiosa, não foi? Nós conseguimos observar lá que alguns idiomas, eles são falados em diversos países. Então, nós começamos a ver que o inglês, onde é que eu posso usar a língua inglesa? A língua inglesa, gente, ela é falada em vários países, como, por exemplo, South Africa, Austrália, Botswana, Canadá, United States, Zimbábue, Sri Lanka, Lesoto, Jamaica, Índia, Ireland, Ghana, Gâmbia, Ruanda. São países, né, que nós podemos ir com o nosso inglês que nós seremos bem entendidos, ok? Teacher, tem algum lugar, aqui são outros, tá? Outros países que também falam a língua inglesa. Liberia, Scotland, New Zealand, Malawi, enfim, vários países que é por isso que vocês precisam entender a necessidade da gente saber falar inglês, né? Porque é uma língua falada por muitos países, né? Teacher, tem algum país além do Brasil que fala português? Yes or no? Nós aprendemos nas nossas aulas de inglês que sim, existem outros países onde a sua língua, né, oficial usada em documentos, para falar em rádios, em televisão,
também usam o português, como por exemplo, Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Este Timor, Timor-Leste, Equatorial Guineia. Então, todos esses lugares aí, para onde você for, lá você também vai ser bem entendido quando você falar em português, ok? Essa foi o primeiro capítulo da unidade 3. Já no segundo capítulo, nós demos continuidade a esse assunto de nationalities, demos continuidade a esse assunto de countries, mas neste capítulo, gente, nós estudamos também sobre a family, sobre a nossa família. Eu trouxe aqui para vocês, além dessa imagem, uma outra imagem de família, tá certo? Como é que a gente identifica os membros da nossa família? Nós aprendemos o nome de cada um deles em inglês. Então, eu trouxe aqui uma mesa de jantar ou de almoço, né? Onde nós temos aí uma big family, uma família muito grande. Então, como é que a gente diz o nome dos membros da família em inglês? Começando aqui pelo papai, daddy ou father. Daddy eu uso quando eu quero dizer assim, papai. Mas quando eu quero falar a palavra pai, eu vou usar a palavra father. Temos aqui a mom. Mom é como se eu quisesse dizer mamãe. Mas quando eu quero dizer só a palavra mãe, eu vou usar a palavra mother. Father, mother. Nós temos também aqui o vô e a avó. Vovô em inglês é grandpa. Grandpa. E vovó, grandma. Ah, teacher, mas eu não chamo meu vô de vovô, eu chamo só de vô. Como é que eu falo isso em inglês? Grandfather. Grandfather. Teacher, eu não chamo a minha avó de vovó, eu só chamo ela de vó. Como é que eu digo em inglês? Grandmother. Grandmother. Observa, father é o pai. O vô, grandfather. Grandfather. A mãe, mother. A avó, grandmother. Depois nós temos aqui os irmãos e a irmã. Irmãos, em inglês, nós usamos a palavra brother. E para irmã, nós usamos a palavra sister. Sister. Very good. Ainda nesse capítulo, gente, nós estudamos também alguns pronomes demonstrativos. Estão lá na página 53 do nosso livro. Ok? Se você olhar aí para a página 53, você vai achar esse quadrinho. Vamos lembrar, quando eu quero falar de uma única coisa, de uma única pessoa que está bem pertinho de mim, eu vou usar o this is. Esta é. Então, eu estou apresentando aqui para vocês a minha mãe, tá? Eu quero dizer que esta é minha mãe. Eu só vou dizer que esta é porque eu estou bem pertinho dela. Então, eu vou dizer assim... This is my mother. Essa é a minha mãe. Olha, eu só tenho uma mãe, por isso que eu estou usando this. Agora, eu quero te apresentar o meu pai. Mas o meu pai, ele está bem longe. Olha aqui onde é que eu estou. E olha aqui onde é que o meu pai está. Bem longe. Então, se eu quero falar de alguém que está longe, eu vou dizer aquele é. Não é verdade? Aquele é meu pai. Para eu usar a palavra aquele em inglês, eu vou usar o that. That is my father. That is my father. Aquele é o meu pai. Então, this is, esta é, ou este é. Mas quando estiver longe, eu vou usar o that. That is, aquele é. Certo? Lembrando que eu vou usar o this e o that sempre que for no singular, ou seja, se eu tiver apenas uma pessoa ou apenas um objeto, ok? Quando eu olho aqui para essa segunda linha, eu vejo que agora eu tenho mais de uma pessoa.
E aqui eu tenho muito mais, né? Opa, no plural como é que eu vou falar? Esses são. Esses são. Para dizer esses são, eu vou usar a palavra these are. These are my siblings. These are. Esses são. Agora, se eu quero dizer que aqueles são meus animais de estimação, aqueles, eu vou usar a palavra those. Those are my pets. Aqueles são os meus animais de estimação. E para finalizar aqui essa parte, nós vimos também que um outro exemplo, né? Aqui já no sentido de objetos. Esta é this is. Aquela é that is. No plural, ó, tenho mais de um objeto. Essas são. These are. Tá longe de mim. Aquelas são. Those are. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Estamos finalizando, gente, a nossa revisão aqui do capítulo 3 do nosso livro. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham relembrado o nosso conteúdo. Gente, não esquece de me mandar foto da atividade de vocês. Por quê, tia? Porque quando vocês me mandam uma foto da atividade de vocês, eu consigo acompanhar vocês. Eu consigo saber quem está fazendo, quem está conseguindo. Se está com dificuldade, me procura também, tá certo? Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. I see you in the next class. Bye, bye!